E tanto na discussão que temos feito no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, como nos encontros da ANPED, como nos encontros de uma coordenação de pesquisadores que existe na América Latina, que é do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, tem um grupo Universidade e Sociedade que eu coordeno. Em todos os espaços, nós podemos constatar que há 3 grandes linhas, hoje, de defesa de uma reforma verdadeira da universidade brasileira e latino-americana. Tem 3 eixos de política. O primeiro eixo, seguramente, diz respeito ao acesso. Essa política, nos anos 90, estrangulou a universidade pública. Eu tenho alguns gráficos que mostram que, no Brasil, nos anos 70, nós chegamos a ter 1,4% do PIB nas federais, utilizado no financiamento das federais. Chegamos, no final dos anos 80, depois das lutas populares, de redemocratização, pelo final da ditadura, chegamos no final dos anos 80 com 1% do PIB aplicado nas federais. Depois veio a tragédia Collor de Mello, que chegou a deprimir o recurso para 0,6% do PIB para as federais. Depois, no governo Itamar, subiu um pouco, chegamos a 0,8% do PIB. Depois de Itamar, vem o longo mandato de Cardoso, que estagnou os recursos na ordem de 0,6%, que foi mais ou menos o percentual de Collor de Mello. E no governo Lula, nós temos aproximadamente 0,6%, ou seja, a tendência de longo prazo, o financiamento é a mesma de Collor, Cardoso e Lula. Nós vamos ver, inclusive, que as verbas que Lula aloca para as federais é menor do que a de Cardoso. Menor do que a de Cardoso. A repercussão para o acesso à universidade pública desse estrangulamento financeiro é trágica. E quem está aqui como estudante sabe disso. No ano de 2000, os jovens que foram fazer uma inscrição no vestibular encontraram apenas 20% das vagas públicas. Dos editais que existiam para o vestibular, só 20% eram vagas públicas. Esse percentual ficou mais ou menos constante até 2002. Em 2003, primeiro ano de Lula, como não houve redução dos investimentos nas federais, o que era 20% baixou para 14%, que é o mesmo percentual de 2004. Então, observem que, num espaço curto de tempo, em 2 anos, caímos de 20% para 14% das vagas. Apenas 3 em cada 100 jovens de 18 a 24 anos estão matriculados em alguma instituição pública hoje. Isso faz com que o Brasil seja, seguramente, um dos países de menor acesso à universidade pública do mundo. 3 em cada 100 jovens. Então, é óbvio que uma política de reforma, no sentido próprio da palavra, deveria ter uma política consistente de mudança dessa situação de estrangulamento da oferta pública. Hoje nós temos 88% das instituições de ensino superior de direito privado. 88% das instituições são instituições de direito privado. E das matrículas, seguramente nós já devemos estar chegando a 75% das instituições privadas e 25% das públicas. Então, qualquer política de reforma, obviamente, deveria produzir uma inflexão. Não estamos nem falando numa mudança radical, de mudanças efetivas. Dentro de uma perspectiva pobremente reformista, era para se encontrar pelo menos uma inflexão nisso. Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria que vocês tentassem colocar no cabide como um tema para pensar a reforma. Ou seja, as medidas atuais estão ampliando a oferta de ensino público ou, alternativamente, está seguindo a mesma tendência de decréscimo e de encolhimento. A segunda grande questão
que é um consenso entre os educadores, os estudiosos da educação superior, e seguramente é a expectativa de movimentos sociais e das lutas sociais, das quais a universidade tem sido protagonista importante na América Latina, é recuperar o papel de produção do conhecimento novo na universidade. Esse é um tema complexo, mas é forçoso reconhecer que a década de 90 difundiu um outro ethos acadêmico, uma nova forma de pensar a universidade, que alguns autores qualificam como capitalismo acadêmico. O que é o capitalismo acadêmico? É o professor que, em vez de estar preocupado com questões epistemológicas, teóricas da produção do conhecimento, está preocupado em encontrar respostas aos grandes problemas nacionais, da natureza, etc., tem um outro objetivo, que é conseguir dinheiro, não importa a que custo. E esta redefinição de objetivos altera de forma significativa e radical a produção do conhecimento, que deixa de produzir conhecimento relevante, novo, e passa a produzir conhecimentos secundários, normalmente pouco criativo e de natureza instrumental. O que é uma coisa de natureza instrumental? É na engenharia de produção, você está pensando, se eu fizer uma reengenharia nesta empresa, quantas pessoas eu posso conseguir demitir? Em vez de pensar ao revés, se nós conseguirmos pensar uma agricultura de alta tecnologia para os pequenos camponeses, quantas pessoas podem ser empregadas desenvolvendo atividades de alta tecnologia ambientalmente orientada? Então, esta lógica de que a universidade é uma peça, uma engrenagem do sistema de reprodução do capital, se difundiu nos anos 90 e tirou muito do vigor acadêmico, crítico, de produção do conhecimento na universidade. Então, eu entendo que um grande desafio de qualquer reforma é reconstituir, restabelecer condições para que a universidade seja um espaço de produção genuína de conhecimento. Pulsante, criativo, vigoroso, ousado, de pensar de forma distinta da lógica do capital. E um terceiro grande desafio de qualquer reforma, especialmente no Brasil, é criar condições para promover um rigoroso controle social das instituições privadas. Essas 88% das instituições, esses 88% das instituições privadas que estão hoje ofertando educação no mercado, estão absolutamente desreguladas, liberalizadas, elas fazem o que querem no mercado. Cobram o que querem, fazem o curso que quiserem, da maneira que quiserem, exploram os professores da forma que julgarem mais eficiente, perseguem os alunos. Em suma, as instituições privadas estão absolutamente desregulamentadas. Então, temos que pensar se as medidas que estão em curso enfrentam esses três desafios, ou pelo menos parte desses três desafios: do acesso, da produção do conhecimento e do controle social do setor privado. É importante que nós façamos um balanço das medidas já feitas. É curioso que o Ministério da Educação apresente documentos como se o governo já não estivesse no último ano de mandato. Começa a fazer promessas, etc., como se fosse um documento da campanha eleitoral. A universidade pública, a defesa da universidade pública, dos bens públicos, enfim, todo um conjunto de argumentações que desconsideram uma questão elementar. Quer dizer, hoje nós temos condições de fazer um balanço retrospectivo já. Daqui para frente, no último ano, ano de eleição, não muda nada.